Olha, morreu na última sexta-feira em Catanduva, no Hospital Padre Albino, o estudante Luan dos Santos Teodoro, de apenas 11 anos, que sofreu queimaduras no último dia 16 em Araçatuba. O boletim de ocorrência comunicando a morte foi registrado no sábado pela mãe da criança. Segundo o que foi relatado, ele estava internado na UTI pediátrica do hospital desde o dia 21. O hospital de Catanduva é referência para atendimento a queimados. A criança, no dia do acidente, estaria com o pai lá no São José, enquanto a mãe estava no trabalho. Ele disse à polícia que estava na frente de casa com o filho, que saiu sozinho por volta das 3 da tarde, sem dizer um dia. Daí a pouquinho, outras crianças apareceram correndo e contaram que a vítima tinha se queimado com outro garoto que jogou álcool no fogo para fritar carne em um tacho. Que coisa, hein? O líquido teria atingido o corpo de Teodoro e de outro menino, não identificado, mas o outro menino se queimou com menos gravidade. O acidente foi em uma área aberta não ocupada, a criança foi socorrida por populares, levada para o hospital, mas infelizmente acabou falecendo na última sexta-feira. É uma notícia muito triste, né? Agora também uma aqui da cidade de Araçatuba, pela segunda vez em menos de uma semana, um posto de combustíveis da cidade foi assaltado por um homem que se passa por cliente e pede água. O primeiro caso aconteceu na tarde de domingo e novamente na quarta-feira da semana passada, e o caso foi registrado na sexta. O funcionário do caixa do posto contou que por volta das 8 da noite, na quarta-feira, um homem chegou no estabelecimento, que fica na Marcílio Dias, e pediu água. Em seguida, ele mostrou uma arma que trazia na cintura, anunciou o roubo e levou R$512 em dinheiro. Ainda de acordo com a vítima, o ladrão tem aproximadamente 1,70 m, é bem forte, e estava com uma mochila nas costas. No domingo anterior, a mesma conversa, 1h30 da tarde, ele se aproximou do caixa, perguntou o valor de uma garrafa de água e em seguida deixou o local. Passado alguns minutos, volta de novo, apresenta uma arma e nesse caso ele levou R$400. Então prejuízo de R$912 nos dois assaltos. Até agora ninguém foi identificado. Olha, 2 jovens, um de 22 e outro de 24 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Valparaíso. Eles são acusados de tráfico de drogas. A dupla que tentou fugir também tinha em casa um pé de maconha e uma arma de brinquedo. Os policiais foram até o imóvel no bairro Santa Casa em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, pois tinha denúncia de que no lugar estaria acontecendo um intenso tráfico de drogas. Os investigadores perceberam que, ao serem vistos, os acusados correram para os fundos e um deles, o de 24 anos, pulou o muro lateral para a casa vizinha. Ele foi visto jogando um saco plástico contendo tubos e, ao receber a ordem para deitar, jogou dinheiro e uma porção de maconha no terreno. No saco plástico que ele havia dispensado, os policiais encontraram 76 tubos com cocaína. O outro acusado, que também foi detido, e próximo aos pés dele havia um tubo plástico com 11 porções. Na sequência, a vistoria na casa em que eles estavam, foram encontrados 2 vasos com pés de maconha e um revólver de brinquedo. Também foram apreendidos 2 celulares e R$314 em dinheiro. Segundo a polícia, eles não quiseram se manifestar sobre os entorpecentes, foram apresentados na delegacia de Valparaíso, presos em flagrante, e o delegado representou pela conversão da prisão em preventiva. Foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça. Mais um aqui que foi preso, no caso do comerciante que foi assassinado, é o latrocínio, roubo seguido de morte. Um adolescente de 16 anos foi levado para a delegacia em Penápolis na noite de sexta-feira, suspeito de participação no latrocínio contra o comerciante João Origuela Filho, 73 anos, que aconteceu na noite de terça-feira. Os próprios familiares do menino teriam chamado a polícia. Segundo o que foi relatado em um boletim de ocorrência, o adolescente foi apresentado na delegacia junto com uma mãe e uma tia. As duas já não aguentam mais ele e acabaram aí descobrindo que ele participou deste assassinato. O corpo do comerciante foi encontrado no início da noite de terça-feira pela esposa dele, que ao procurá-lo no bar encontrou a porta trancada. Com a ajuda de um vizinho, a porta foi aberta e o comerciante foi encontrado sem vida e com uma perfuração por faca. Uma pessoa já havia sido presa, tem 20 anos, e agora esse jovem de 16 anos, e o caso segue em investigação. Olha, um homem de 29 anos do Residencial Atlântico Araçatuba foi preso ontem por embriaguez ao volante. Ele bateu a motoneta que conduzia, adivinha, amigo, em uma viatura da Polícia Militar após sair da casa da companheira dele. Já saiu, já deu de cara com os homens já. Ele tinha acabado de agredir e ameaçar a mulher de morte. Segundo a ocorrência, houve um chamado para ocorrência de violência doméstica no Residencial Atlântico. No local, a vítima, uma jovem de 25 anos que estava acompanhada de um tio, disse que o companheiro dela havia ido até lá, a casa dela,
a agredido com um soco no rosto. Também fez xingamentos e ameaçou matá-la caso fosse preso. Contar a história para você é melhor sozinho do que mal acompanhado, hein? De acordo com os policiais, a jovem não tinha ferimentos aparentes e o acusado havia deixado o local. Porém, enquanto a ocorrência era atendida, houve comunicado no rádio de que uma Honda Bis com 2 ocupantes tinha batido em uma viatura da polícia. Quando foi informada a identidade do condutor, os policiais descobriram que era o autor da agressão seguida de ameaça. Ele apresentava sinais de embriaguez, fez o teste do bafômetro, que apontou 0,69 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Lembrando que o limite é 0,33, já dá prisão em flagrante. Ele foi apresentado no plantão, teve uma fiança arbitrada de R$ 1.500, não apresentou o dinheiro. A mulher dele disse à polícia que não tinha interesse em representar criminalmente contra o companheiro, que foi colocado à disposição da justiça. O acusado trazia o irmão na garupa da moto, o qual sofreu escoriações e passou por atendimento médico no pronto-socorro. Bateu na mulher, estava chapadão, disse que ia matá-la, tal e coisa, saiu disparado e meteu a moto no carro da polícia. Se deu mal, hein? Agora na cidade de Buritama, mais 2 aqui que se deram mal. Eles tentaram roubar um televisor de um rancho na cidade e, segundo um funcionário da propriedade, o casal era responsável pela limpeza do imóvel. Trata-se de um homem de 30 anos e a companheira dele de 27. O flagrante foi feito por policiais militares em patrulhamento que abordaram um Vectra na rua Agostinho Gambeira. O carro era conduzido pelo acusado e nada de irregular foi encontrado com o casal. Porém, no banco de trás havia um televisor Samsung 32 polegadas e um controle remoto. Como houve uma onda de roubos aí na cidade, eles foram colocados separados e cada um deu uma versão. Um falou que comprou a TV pela OLX. A outra versão foi de que havia comprado de um rapaz pelo valor de R$600. Como as 2 histórias não convenceram, ambos foram levados ao plantão policial. Os 2 investigados foram levados para a delegacia, onde um funcionário do rancho revelou que o homem e a mulher detidos seriam responsáveis pela limpeza do imóvel onde os televisores foram furtados. O dono deste imóvel, ele mora em São José do Rio Preto e tem lá uma casa em um rancho para os finais de semana. Os investigados não quiseram se manifestar sobre o caso na delegacia, ficaram quietos e aí foi arbitrada uma fiança de R$ 1.200 para cada um. Os 2 não pagaram, um foi para Tupi Paulista e o rapaz para a cidade de Penápolis. O televisor será devolvido para a vítima. Olha, um adolescente de apenas 17 anos foi detido na madrugada de hoje ao ser flagrado com uma moto furtada. Ele foi encontrado por policiais do BAEP após denúncia feita no sábado. Segundo o que foi informado, ele estaria trafegando pelo bairro Águas Claras com uma moto Titan azul sem placa. Por volta das 3 da manhã, que beleza, hein? Uma equipe estava em patrulhamento e viu o adolescente que ficou nervoso ao perceber a presença da viatura. Ele foi abordado e questionado sobre a moto. Disse que a havia comprado junto com o colega por 200 mangos. Uma Titan azul, 200 mangos, hein? Você viu? É baratinho, beleza, hein? Vou te contar a história, hein? Bom, ele disse que não estava com a moto, o rapaz não estava com a moto e contou que havia escondido a mesma em um matagal no cruzamento das ruas Moara Sacramento Amaro com Pedro Moreno, no Porto Real. Ele levou os policiais ao local onde o veículo foi encontrado coberto por capim e galhos. Ele estava parcialmente danificado e sem a placa, retrovisores, pedaleiros, já tinham feito a limpa já. Painel e manetes. Depois de ouvido foi liberado, né? 17 anos, teve que ser liberado. É verdade. A polícia não conseguiu contato com a vítima, pelo menos por enquanto, ou pelo menos até o início da manhã de hoje. O veículo foi levado para o pátio de um guincho, ou seja, não deu absolutamente, deu mais dor de cabeça para os policiais do que para o próprio adolescente. Minha última notícia aqui é em relação à violência contra a mulher. Um advogado, 47 anos, que é morador do bairro Higienópolis, em Araçatuba, foi preso no sábado acusado de tentativa de feminicídio. Ele tentou matar a ex-companheira, uma vendedora de 35 anos, com golpes de chave de fenda. Foi uma tremenda tortura que aconteceu com essa mulher durante o final de semana. Após ser perseguida de carro, a vítima conseguiu pedir ajuda em um posto de combustíveis na beira da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. A vendedora disse à polícia que seguia pela via de acesso Etelvino Ferreira dos Santos, entre a rotatória do Pé de Galinha e a rodovia Eliezer por volta do 12h30, quando o companheiro do nada surgiu com outro automóvel e emparelhou com ela. Gesticulando e gritando, ele fazia que queria falar com ela e, apavorada, acelerou e conseguiu acessar uma outra rodovia, já sentido Aracanguá.
Na altura do quilômetro 52, próximo à Lagoa 3X, a vendedora diz que teve o carro trancado pelo advogado e foi obrigada a sair pela pista. Ela teria parado com o carro na frente do dele, descido do veículo e segurado uma chave de fenda e deu vários golpes conseguindo quebrar o vidro. O acusado ainda conseguiu abrir a porta do veículo e, utilizando a ferramenta, disse que iria matá-la. Conseguiu feri-la várias vezes, focando o pescoço e a área do coração. Para se defender, a mulher contou que entrou em luta corporal com esse companheiro e durante a briga a chave de fenda caiu no chão. O advogado teria dito que buscaria uma arma no carro para matá-la. E aí ela conseguiu se afastar e conseguiu fugir. A vendedora contou à polícia que possui medida protetiva contra o ex-companheiro, contra o qual teria registrado 20 boletins e pelo jeito nada aconteceu. Ainda de acordo com ela, ele ficou preso de 18 de julho do ano passado até 27 de janeiro deste ano. Posteriormente voltou a ir para a cadeia, saindo em março. Na ocasião, de acordo com a vítima, o acusado esteve na casa dela, armado com um revólver e a obrigou a tomar um relaxante muscular. A mulher disse que após ingerir medicamento, dormiu por aproximadamente 30 horas e não sabe o que ele fez com ela nesse período. Por medo, ela não denunciou o caso à polícia, porém, já fazia alguns dias que ela sabia que o ex-companheiro vinha perguntando por ela a conhecidos. Ele a teria encontrado, pedido para retirar a medida protetiva, mas ela recusou e aí começaram todas essas ameaças. O boletim de ocorrência foi feito, o acusado agora está à disposição da justiça. Só um detalhezinho, que ela tomou não foi um relaxante muscular, não, porque o relaxante muscular a pessoa não dorme 30 horas, não. Não colou muito, um né? mata-leão daqueles, viu? Triste. Um sossega-leão, melhor dizendo. Olha, vamos fechar com essa aqui. Um aposentado de 57 anos foi preso em flagrante na tarde de sábado, acusado de tentar furtar mercadorias avaliadas em R$70 em um supermercado de Birigui. Ele pagou R$350. As mercadorias eram 70, né? 7 vezes 5, 35, ou seja, 5 vezes a mais. Né? Ele pagou R$350 de fiança e vai responder pelo crime em liberdade. O flagrante foi feito depois que o encarregado de perdas do supermercado viu o investigado que seria conhecido por praticar furtos em outra unidade da rede em Birigui. Ele passou a ser monitorado, foi visto colocando uma peça de carne embalada, aquela picanha embaladinha, né, a vácuo, 2 latas de sardinha e 5 facas de serra dentro da calça. Quando passou pelo caixa, ele até pagou por um pacote de café e algumas frutas, mas não apresentou os itens que estavam escondidos na roupa. Ele foi acompanhado e, ao sair do mercado, foi abordado com o auxiliar de uma segurança, conduzido para a sala da gerência. Por gentileza, o senhor nos acompanhe. Ele mesmo retirou as mercadorias, só um segundinho, né? Retirou as mercadorias do interior da calça e as colocou sobre a mesa. Que maravilha, né? Hein? A polícia foi chamada, ele foi encaminhado para o plantão. O delegado que presidiu o flagrante arbitrou a fiança que foi paga. Ou seja, as mercadorias davam 70 pau. Como ele, né? O delegado aqui pegou firme. 5 vezes mais, 7 vezes 5, teve que pagar R$350 de fiança e ainda vai responder ao processo em liberdade. É cada coisa. Ô tio, pelo amor de Deus, né? Me poupe, 70 mangos. Não é melhor ficar em casa, pô. 11h36, tá aí o nosso plantão de polícia para você. Atenção.